Agora, eu quero convidar o Silvio para subir aqui ao palco. Quero te agradecer sua presença, o Silvio da Visit. Obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Sei que geralmente esse horário aqui, né, dá aquela baixadinha, né? Então, eu me proponho aqui a tentar, não é questão de animar público, não, mas vamos deixar a coisa menos monótona possível, tá bom? É óbvio que a gente às vezes faz algumas perguntas que são retóricas, mas outras eu quero ouvir de vocês, levantar as mãos, né? A resposta mesmo para essa troca. Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Tudo direitinho? Legal? Aí no fundo? Perfeito. Bom, pessoal, primeiro quero agradecer ao convite, né, da Eno Conexão, para que eu pudesse vir falar de algo que eu gosto muito, que eu sou entusiasta, que é o turismo. Eu sou formado em turismo, colega da Marcela, a quem eu admiro muito, uma profissional que já trabalhamos junto em alguns projetos, né, e isso tem tomado um pouco da minha vida. Diferente dela de seus 24 anos aí de experiência, a gente está beirando os 18 anos de experiência nessa área. E eu já queria fazer uma pergunta só de mãozinhas levantadas, é entender. Todos vocês aqui têm um vínculo com o enoturismo de alguma forma, mas queria saber quem aqui na sua propriedade já trabalha com o enoturismo. Só levantar a mão para ver. Ok, legal. Tá. E quem é o turista, né? Quem é esse enoturista aqui? Quem que aprecia e já fez o enoturismo? Levanta a mão, só para eu ter uma base. Legal, maravilha. Então, só para a gente começar a se ambientar, entender um pouco disso tudo, vou me apresentar a vocês. Eu sou o Silvio Campos, aqui eu estou colocando como fundador da Visit. A gente vai falar um pouco disso tudo. Já disse que sou turismólogo, trabalho com isso desde 2002, 2004, quando me formei, e tive uma passagem pelo Ministério do Turismo, assim como a Marcela, com um projeto chamado Viaja Mais Melhor Idade. Alguém já ouviu falar nesse projeto? Ele trabalhava com o público da melhor idade. Quando eu fui chamado para trabalhar, eu falei, olha, trabalhar com turismo social. Foi a primeira vez que eu comecei a ter o choque do poder transformador que o turismo tem. Porque eu percebi que ali estava uma estratégia comercial para o mercado turístico. Por quê? Quando a gente faz com que o público da melhor idade viajem pelo país, a gente encontra um segmento da nossa sociedade que possa diminuir a sazonalidade, baixa e alta temporada. Por quê? Porque é um público que tem disponibilidade de tempo para viajar, não precisa ficar esperando as férias escolares, muitas vezes, e, salvo engano, tem a sua aposentadoria, né? Tem o dinheiro reservado e pode se organizar para as suas viagens. Olha como faz sentido, e eu fui impactado lá atrás, em 2006, com essa questão. Eu falei, cara, de fato o turismo tem muitas estratégias para que ele possa fazer com que a economia gere, aconteça. E foi aí que eu dediquei também parte da minha vida profissional. Eu fui me especializar em gestão pública, porque as políticas públicas fazem parte das nossas vidas. Sou também especialista em governança e gestão de stakeholder. Então, assim, viajando um pouco do país, entendendo os mecanismos que o turismo adota, fica até mais forte. Assim como o turismo, ele se utiliza da governança, né? Quem são os agentes daquele destino que fazem com que o turismo aconteça? A gente vai conhecendo um pouquinho mais da pujança de cada localidade, mas quem são as pessoas que fazem aquilo acontecer? E aí as peculiaridades começam a saltar aos olhos nesse período todo. Tá bom? Pessoal, alguns pactos nossos aqui durante essa 1 hora. A gente tem uma agenda proposta, são mais de 180 slides, pouco menos. A gente vai falar um pouco, assim como a Marcela fez, e ela já adiantou, então boa parte aqui eu vou passar rápido, tá bom? Porque a gente já passou por uma contextualização. Vamos fazer uma introdução ao turismo de experiência, depois a gente vai começar por esses verbos no gerúndio aí, desenhando, monitorando, comercializando e fim, beleza? Então, esse é o pacto que eu tenho com vocês nesse processo.
E caso alguém tenha uma dúvida, de repente, não ficou claro o que você já disse, até para não esperar para o momento final, fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu quero que vocês vejam aqui um profissional que está aqui para trocar ideia com vocês, né, para entender um pouco mais da realidade, até porque a gente vai falar muito de personalização, né? Criar experiência tem muito a ver com empatia, no sentido de o que é que o meu cliente quer, tá bom? Então vamos lá. Turismo. Primeiro eu vou convocar vocês a pensar no turismo como um mercado turístico. Até porque, quando a gente fala de encantamento, encantamento tem a ver com magia, com mágica. E uma vez eu ouvi que para se tornar um bom mágico, não existe truques, não existe uma boa mágica. Existe muito trabalho, estudo, dedicação para fazer boas mágicas. Então é esse conceito que eu preciso que vocês pensem. E é dessa forma que eu convido vocês a gente pensar no mercado turístico, naquilo que a gente está querendo desenvolver ou aquilo que a gente está querendo, de certa forma, curtir de forma cada vez mais profissional. Demandas que eu faço. Pessoal, turismo não se confunde com lazer. Lazer é lazer, turismo é turismo. Mas dentro da nossa sociedade a gente faz algumas piadinhas, né? Na faculdade a gente via aquele que aparecia às vezes, você é turista, né, amigão? Você não vem com muita frequência e por aí vai, né? Mas turismo é turismo, lazer é lazer. É óbvio que, por exemplo, no nosso país, mais de 80% do turismo é lazer. Mas esse entendimento tem que ficar claro, porque quando a gente assume o papel de trabalhar com turismo, estar do lado de cá do balcão tem que ficar muito claro. Vocês já ouviram falar, quando eu me aposentar eu vou montar uma pousadinha? Pessoal, não faz isso. Não faz isso primeiro para o turismo, que está crescendo, que está demandando profissionalismo, e não faz por você. Você vai acordar de madrugada para pegar um outro travesseiro que aquele lá não está bom. Você vai receber alguém que veio num check-in mais atrasado, porque teve tempo, você já estava dormindo e ele chegou e tocou a campainha da sua pousada. Você não vai ter descanso, é trabalho. E é esse convite que eu faço a vocês. A gente vai falar de turismo com aspecto profissional até para encantar. Tá claro esse convite? Porque senão o pessoal, vai falar de magia. Não, é muito trabalho, muito. O que nós vamos fazer hoje é iniciar, ou pelo menos despertar nos senhores e nas senhoras, a oportunidade de criarmos e produzirmos um turismo cada vez mais profissional. Ok? Então, aqui eu estou pedindo para a gente ter esse olhar para o mercado turístico, pós-pandemia, né, com atenção à interação tecnológica. Boa parte das coisas que eu vou falar aqui, fatalmente respondem algumas coisas expostas pela Marcela, tá bom? Então, esse é o olhar. Então, a gente vai contextualizar muito rápido. Setor que representa 8% do PIB, passamos a olhar de forma mais ampla para 571 setores da economia que impactam direta e indiretamente, quando no passado, estou falando aqui, 2018, a gente estava falando de 52 apenas. É muito, muito grande. E isso vem por estudos. A Mariana Aldrigue, para quem não conhece, uma amiga, uma pesquisadora do turismo, fez um trabalho muito bacana com os quinais. Aliás, eu sei que o pessoal do turismo rural tem dificuldade justamente para, às vezes, emitir uma nota fiscal de uma visitação, né? A gente pode falar sobre isso. Travel Techs brasileiras devem movimentar até 35 bilhões já em 2022. O que é o Travel Tech? Empresas que trabalham com tecnologia relacionadas à viagem, tá bom? Low Touch Economy, não sei se alguém já tinha ouvido falar nesse conceito. Com a pandemia isso ficou, pessoa que é menos contato físico. O check-in, quem vai viajar hoje e não vai despachar bagagem, dificilmente entra na fila do check-in. Tem pouco contato físico, né? Então acelerou o consumo via tecnologia. Criação de políticas flexíveis para aquisição de viagens e serviços. Não dá mais para eu ficar punindo o meu cliente. Você não veio, é 100% de perda agora da tarifa, tal. Mudou. Principalmente a pandemia trouxe, meu marido pegou Covid, eu não vou conseguir.
vou puni-lo com 100% da tarifa. A gente sabe a necessidade que quem produz tem de pagar os gastos, é óbvio, mas a gente tem que ter essa flexibilidade. Isso vem acontecendo também. Olha as coisas que estão mudando. Desenvolvimento de viagens de cunho sustentável. A Marcela falou, o conceito de slow travel, pensar um pouco mais na natureza, pensar um pouco mais no relacionamento com aquela comunidade local. Isso tudo está sendo considerado, tá bom? Com os avanços tecnológicos ficou fácil ter acesso às informações de qualquer natureza, é possível visitar os destinos antes mesmo de chegar neles. Muita gente está falando de metaverso no turismo. Entrar no Louvre, né, digitalmente, virtualmente, poder conhecer aquilo, depois você vai pessoalmente para ver se tem aquele sentimento ou não, né? Então tem muita coisa acontecendo. Todos os serviços podem ser vistos e avaliados antes de serem usados, nessa condição do pré, do trans, do pós-viagem também, enfim. Diferenciação por meio da oferta de vivências exclusivas e memoráveis e novos paradigmas sociais, culturais, econômicos e até mesmo geográficos, territoriais foram estabelecidos. Poxa, isso é fato. Muita coisa está mudando. O que é perto, o que é longe. Eu tenho uma barreira geográfica, uma barreira sanitária que me impedia de ir para fora. Como é que eu aproveitei um pouco mais aqui no território, né? Então tudo isso a tecnologia também tem auxiliado nesse processo, tá? E aproximado. Aqui no estado de São Paulo, quem não sabe, tem um centro de inteligência da economia do turismo. É muito bacana. Isso é bem fresquinho, dizendo que a diminuição da antecedência das reservas. Hoje em dia as pessoas não precisam ter aquela preparação da viagem, até porque a oportunidade de trabalho, né, remoto, como home office, te dá a condição de falar assim, nossa, essa semana eu estou liberto, vou aproveitar para pegar as crianças e vou fazer uma viagem. Será que ainda dá tempo? Dá. Isso permitiu que a antecedência fosse diminuída. Então a gente tem que ter atenção, né, nesse processo. Para comprar Réveillon, ou para eu preparar o meu produto turístico para o Réveillon, eu tinha que ter feito isso lá atrás. Não, pessoal, tem muita gente que vai fazer isso lá em dezembro. Vocês sabem o que eu estou falando, porque brasileiro também, né? Não precisa, né, deixar para a última hora. Mas isso é interessante para perceber como o histórico está mostrando isso. Tá bom? Crescimento das viagens domésticas, acabei de falar de barreira sanitária, acabou gerando esse processo. Turismo de proximidade. Se eu falo de turismo de proximidade, e a Marcela acabou de citar um ponto, que São Paulo, região metropolitana de São Paulo, ela é o maior polo emissor da América Latina. Quem que está pertinho de São Paulo? Essa região, como tantas outras, com rodovias boas. Então, temos que levar em consideração esse ponto, ok? Mercado do turismo, perfil do turista, sempre lembrando, a Marcela trouxe uma contextualização do enoturista, eu estou ampliando um pouco, que vocês vão perceber que se pega de todo quanto é segmento o aspecto de experiência, ela encaixa para tudo, tá bom? 90% gostam muito de viajar e conhecer novos lugares, quase 80% pesquisam pelo smartphone. Quem que não tem um smartphone aqui, pessoal? A gente faz isso. Muitas coisas a gente ainda gosta de voltar, ainda que seja um notebook. Não precisa ser o desktop, né? Mas tem coisas que a gente prefere fazer, né? A tela é um pouquinho maior, fazer um cadastro e tudo mais. Mas olha o número. Pesquisas feitas pelo smartphone. 70% utilizam sites de reserva e quase 88% visitam atrativos turísticos. Isso é um ponto muito importante. Contextualização do turismo e como mercado, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho não, né? Muito sobre experiências. Essa é a grande definição que tem sobre experiências no Google, né? E ele tem 2 pontos. O primeiro eu vou pedir para vocês colocarem de ladinho, né? Que é experimentação. Uma relação muito voltada à ciência, né? Um aspecto de teste. Guarda, que a gente vai utilizar. Mas o segundo é o que vai trazer a nossa conversa, que é o que? Vindo da filosofia. Qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. Quando a gente fala de sentidos, quando a gente fala também de sentimentos, do que é provocado,
a gente começa a entrar no mundo, pessoal, que embora seja extremamente complexo, é necessário ser discutido. Para quem aqui já ouviu falar de neurociência, neuroeconomia? Levanta a mão quem já ouviu falar em neuroeconomia. Olha como é novo, cara. 3 pessoas levantaram a mão. Economia comportamental. Quem já ouviu falar? Opa, já aumentou, né? Então, esse aspecto é extremamente importante. E não é coisa assim, já temos 4 prêmios Nobel de economia comportamental. Não é qualquer coisa. Está entrando na nossa vida e a gente vai falar um pouco isso. A gente só está começando, é só uma provocação hoje aqui, tá? Mas tem muita coisa para a gente discutir sobre isso. Primeiro, experiência de consumo. Primeiro a gente vai entrar agora focando um pouco no marketing, nesse processo. Economia de consumo. Lembrando lá da década de 60, de 70. Pessoal, vocês lembram que tinham produtos que na verdade a gente comprava pelo produto? A primeira TV da família. Era uma TV na família. Né? Se você pegar, a minha mãe falava, nossa, reunia todo mundo, o pessoal até do bairro, não era todo mundo que comprava, então era um bem durável, era quase uma herança, sabe, poxa, e durava realmente, durava aquelas TVs de tubo, né, para assistir o jogo, estamos chegando, aproximando da Copa, era uma festa dentro da casa das pessoas, né? Então isso tinha uma referência de família, o produto era para casa, o liquidificador era para liquidificar e ponto. E durava, e fazia o que tinha que fazer. Telefone, isso eu não estou falando, telefone era herança, linha telefônica inclusive, correto? Vou aproveitar para ir na casa do fulano fazer uma ligação, porque eu já combinei com ela, tal. Bens duráveis. E como foi passando isso, em 2000 a gente fala do quê? Do consumo individual e de moda. Quantas TVs vocês têm em casa hoje? Nos quartos, na cozinha, né? No banheiro. Hoje tem conceito no banheiro, né? Entre tantas coisas que aí já começa a trazer o significado não para o produto, mas para a marca. E aqui a gente vai falar um pouquinho, sempre pensando em vocês, desenvolvendo uma marca, criando uma experiência. Vamos falar da marca. O que é que essa marca, como é que a gente trata da experiência da marca? É aquilo que ela representa, é a relação, é a interação que essa marca tem com você, é o que ela provoca em você. Quais são os resultados que ela obtém ao te provocar? Porque como resultado, né, como resposta, você tem sensações, sentimentos, cognições, comportamentos, certo? É isso. E os estímulos? Ela tem uma boa identidade, nossa, que desenho, né? Que logo bonito, que cor, sabe aplicar bem as cores. Eu entro num ambiente, ó lá no fundo, ambiente me agrada. A Marcela acabou de falar aqui, né? Você entra num shopping, tem um aroma, né? Ela está fazendo o quê? Ela está provocando algumas respostas suas. E é isso que vai fazer com que você se relacione muito bem ou mal com determinada marca. Comunicação. Marcela acabou de falar muito sobre isso. Se você não soubesse comunicar, ou até a forma de fazer isso, não dá. Isso tudo faz parte, gente, de economia comportamental, tá? Muita gente fala assim, você não está falando de PNL? Hoje tem muito coach que trabalha esse conceito. A gente vai ter que saber distinguir ao longo do tempo um pouco isso. Mas é isso. Por quê? Porque tem provocações que já são feitas com isso, com esse estímulo. E ela põe, ela se expressa em várias dimensões que incluem a sensorial, afetiva. Afetiva é, sabe quando pega aquela coisa, lembra tanto dos meus avós, né? Isso é coisa que a gente fala muito também no turismo rural, isso é inevitável, até pela nossa relação paulista, principalmente, como se dá aqui. E comportamental, vai muito além do racional, tá bom? Bom, quem conhece essas marcas aqui? Chato, né? Colocar uma marca. Tem alguma aqui? Se tiver uma que alguém nunca ouviu falar, levanta a mão, só para ter uma base.
Olha só como está na... Pessoal, essas marcas aqui começaram a substituir grandes marcas como as mais poderosas, valiosas do mundo, por relações incríveis. Agora, vamos lá, vamos no lance do levantar a mão. Quem já teve uma boa experiência com pelo menos 4 dessas marcas aqui? 4, levanta a mão. 90% aqui. 6 dessas marcas, levanta a mão. Está se mantendo. Agora, o que é que essas marcas têm de diferente nisso tudo? Elas têm experiência como o próprio negócio. Silvio, tá quase fazendo sentido algumas coisas aqui. Então, vamos seguir. Esses 2 senhores aqui, ó, grandes pesquisadores de Harvard, Joe Pine, mais conhecido como Joe Pine Gilmore, eles têm um livro chamado A Economia da Experiência. E nesse livro, eles trazem 4 segmentações, né, dos estágios econômicos. Eles começam falando, principalmente o Joe Pine. Quem colocar no YouTube, depois põe Joe Pine, tem diversos TEDs dele. É incrível para saber sobre economia da experiência, tá? Ele fala muito da comoditização, até do serviço e tudo mais. Mas vamos falar sobre esses estágios da nossa vida aí, né? De toda a nossa existência. Começa pela extração de commodities. Era agrária. A troca, eu produzia meu arroz, ia lá trocar com o rapaz que tinha madeira, me ajudava aqui. Era esse o aspecto econômico. Extração de commodities tinha um valor ali. O grão em si, poderia trocar aqui pela uva, né, para ficar mais fácil e tal, mas peço desculpas, mas o café também é tão próximo nesse conceito que dá para a gente trocar sobre isso. Então eu tinha a venda da saca do café. Extraí, divido o café, esse daqui é um bourbon, esse aqui é o catuai, vou separar aqui e vou vender na feira, né? Aí começou até ter essa relação dessa extração do commodity. Depois a gente passou para a industrialização, a era da industrialização, que era o quê? A gente passou por métodos, processos. A gente pegou aquele grão, a gente secou, a gente moeu, a gente colocou dentro de uma embalagem, pôs um rótulo, código de barra, pôs numa gôndola. Olha que tem uma diferença já de preço. Estamos agregando valor nisso, ok? Depois dessa era, a gente passou para serviços. Alguém falou, olha, já que aquele produto está lá na gôndola, o que eu posso fazer? Eu posso mostrar que tem formas de se fazer um café diferente, né? Eu posso atender as pessoas, e aí tem algumas cafeterias. Quantos estágios estão listados aqui? 3? E qual que é o quarto que eles tanto falam? Esse aqui. Só olhem para a imagem e veja se faz sentido esse processo aqui, ó. Quem já foi numa Starbucks? Tem um cheirinho diferente? Tem? Aquele negócio que eu pus o meu nome ali, é uma diferença deles ou não é? Né? Eles me tratam pelo nome, cara. Algo tão simples, mas é verdade, me tratam pelo nome. E às vezes eu estou até esquecida que a culpa fala, Silvio, quem que está? Eu acabei de esquecer que dei meu nome ali, está me chamando ali, para receber um café. É esse mesmo café? Passou por esses processos? Mas o que é que ele faz, o que é que ele provoca em você para que ele faça esse cifrão virar toda aquela quantia? Afinal, um café do Starbucks não é um café tão barato, certo? Essa é uma condição para a gente começar a visualizar um pouco, então, a técnica da experiência. E aqui, eu vou desenvolver por quê? De repente, a gente pode fazer isso acontecer no seu ambiente. O seu ambiente pode ser o cenário ideal. Vamos lá. E dar um play não tem problema não. Porque aqui vale muito do que a Marcela falou para mostrar para vocês.
Pessoal, eu trouxe esse vídeo justamente para mostrar alguns pontos. Alguém viu uma sombrinha ali? Talvez é para que o coco não ficasse queimando como ficou para a Marcela. Alguém viu uma preocupação com o microfone ali? Alguém viu a exploração olfativa? Né? Olha, tanta coisa que o anfitrião, que muitos de vocês podem fazer no seu próprio cenário. Entendem? Né? A condição do tato. Mostra para ele como é o café. Mostra as diferenças para ele. Talvez ele não tenha visto no caminho. Né? Isso é extremamente importante. E aí, quando eu vou para essa outra experiência, eu mostro algo um pouco mais, talvez menos estruturado, mas de muita importância, que é o quê? Um curso básico de vinho. As pessoas estão querendo entrar, não sabem como, e de repente percebe que, opa, será que alguém de uma vinícola não pode trocar uma ideia comigo sobre isso? E é algo bem simples. Vamos ver se... Bom, pessoal, aqui, como eu falei para vocês, é mais simples, mas você já consegue provocar muita coisa. Lembra que a Marcela falou, tinha alguma coisinha para comer também ali ou não? Provocava mais o aspecto sensorial, né? Conseguia harmonizar e trazer a ilustração sobre algumas das falas dela? Talvez. Desde como abrir um vinho, qual o tipo de material a ser utilizado, por quê? Porque na hora que ele for na casa dele, com o seu vinho, ele lembra de você, né? De algumas coisas que ficam na memória. Então, pessoal, aqui já começa a relação, criar um pouco mais, né, esse gancho para que a gente fale de experiência. Foi só uma demonstração para a gente tocar. Lembrando dos parceiros em agradecimento, fica lá em Amparo, ainda nem inaugurou a Carmela, foi uma experiência teste que ela fez para 20 pessoas e está dando certo. Aí a gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso. Beleza. Agora que está contextualizado turismo e experiência, como é que a gente junta isso tudo? E eu gosto de trazer essa frase de Santo Agostinho, que ele dizia, a vida é um livro e quem não viaja lê apenas a primeira página. Né? Estou eu aqui, pessoal, com essas frases, tentando, impacto, que é assim, né? Estou eu aqui tentando promover também uma experiência e provocá-los para que a gente continue com a nossa conversa, né? Para que a gente continue promovendo um turismo cada vez mais profissional no nosso segmento, ok? Então vamos lá, turismo de experiência ou turismo com propósito, começa por aí, propósito, que aqui a gente põe assim, quando o serviço deixa de ser apenas a prestação de um serviço comum, como uma refeição ou um passeio turístico simples, e passa a ser a oferta de uma experiência memorável, que gera emoção e engajamento. Essas duas palavras, emoção e engajamento, vão nortear boa parte da nossa fala, e a possibilidade de elaborar de forma positiva o repertório do outro, tá bom? Quando a gente fala de começar a desenhar, tem alguns conceitos como Design Thinking. O Design Thinking já é uma abordagem tratada há um bom tempo, pelo menos desde a década de 60, mostrando que também tinha que ter uma metodologia muito clara para os designers. Como é que eles pensam, como é que eles começam, como é que se trabalha. E aí, nesse processo, a gente tem que entender que tem 3 pilares extremamente importantes no processo de criação de uma experiência. Eu falei anteriormente o aspecto de empatia, colaboração e experimentação. Quando eu falo de empatia, às vezes as pessoas falam, se colocar no lugar do outro. Pessoal, tomem muito cuidado. Se colocar no lugar do outro, sem os elementos que o outro teve para chegar até onde ele chegou, é muito difícil. A gente pode se conectar, né, com ele, conexão é a palavra, entendendo quais são as suas necessidades. Isso sim é empatia e que vai fazer a diferença. O
que é que ele está esperando, o que é que a gente viu um filtro no segmento da sociedade da pesquisa, de um público mais exigente. Vamos trabalhar com esse público e se colocar num processo empático, entendendo o que é que ele espera, trazendo elementos para isso, ok? Colaboração ou cocriação. De novo, a Marcela terminou a fala dela dizendo: não seja um lobo solitário. Não dá para fazer, não dá para criar experiências sem contar com mais pessoas, sem contar com mais parceiros. Você tem que contar com mais parceiros. E sabe quem é o primeiro parceiro? E não esqueçam disso, e eu termino depois da minha fala falando isso: o seu cliente. É ele que vai falar o que ele quer, como ele quer, o que ele espera. Mas Silvio, como é que eu faço isso? Pesquisem, vejam o que outros estão fazendo e vê se encaixa na sua essência e na sua cultura. Ok? Então, colaboração com o cliente principalmente, tá? Ouça. Muitas vezes a gente fala: precisa do briefing correto. Designer adora isso, né? Organizadores de eventos adoram isso. Precisa do briefing correto, que senão o produto está condenado. Então, precisa conversar. E experimentação, lembra que eu tinha pedido para vocês deixarem um pouquinho de lado aquele conceito que vinha de experimento, da ciência? Traz ele um pouquinho para a gente. Coloquem ele de pé e façam, executem. O mínimo viável que seja, mas executem. Mas eu penso aqui num curso maravilhoso, tal. Como é o mínimo? É assim, então aplica. Porque é isso que vai permitir você continuar colaborando, entendendo, sabendo o que é ser empático diante daquela situação. Ou seja, no Design Thinking, o importante é experimentar novos produtos, novos pontos de vista, e ter agilidade na produção da ideia. Se for para errar, erre rápido, mas corrige mais rápido ainda. Faz sentido para vocês isso? Esse é o atual mundo da era da experiência. Tenham isso em mente, tá bom? Quando a gente fala, agora tem 3 Fs. Primeiro começa por fundamento. O fundamento a gente traz sentido, sentimento, pensamento e ação. Quando eu falo de sentido, a gente tem que estimular os 5 sentidos, como a gente acabou de mostrar agora. Tem que aflorar isso na gente, entender que é isso que desperta. Grande nome, empresa de grande nome, referência no mundo para trabalhar com a economia da experiência. Walt Disney. Essa é a empresa. Se vocês querem boa referência, pesquisem Disney. Comecem por um livro chamado Nos Bastidores da Disney. Esse é um livro fundamental para quem quer criar e encantar os seus turistas, os seus clientes, tá bom? A Disney, inclusive, ela fala, primeiro, um dos princípios é: olhe nos olhos e abra um sorriso. Essa é a referência que você tem no neuromarketing, né? Essa é a condição. Quando você troca um olhar, o que vem em sequência é a sua resposta, é aquela interação. O sorriso, ele desmonta inúmeras outras coisas. Então, façam isso. Isso é pessoa. Não dá para pôr nenhum computador fazendo isso. E a gente vai falar isso também como um fator, mais um F. Mas vamos voltar aqui então. Sentido, né? Olho, ouvir, né? Todo esse processo. Na Disney, por exemplo, cada parque tem uma identidade visual, um cheiro também diferente, para que depois você comece a ser encantado por pessoas. Tá bom? Sentimento, desenvolver os sentimentos e emoções do turista. Você tem que buscar gerar uma relação de carinho do consumidor em relação ao destino. Você tem que saber contar uma história para que ele possa perceber de onde você vem. Por exemplo, acabei de saber não, porque eu já ouvia falar, mas me lembrou a questão da uva Niágara rosada aqui de Jundiaí. Isso desperta. Eu já queria saber um pouquinho mais sobre isso. Como assim? É daqui? Mas quais são os vinhos que estão preparados com ela? Percebe que de uma história a gente já vai puxando algumas coisas, alguns sentimentos de pertencimento, de carinho com o destino? Pensamento. Aqui é o lance também. Estimular a criatividade propondo inovação.
Criatividade e inovação são distintos, né? Então a gente tem o quê? Estimular o pensamento livre, flexível e original, gerando um grande aprendizado. Então, se permita, né, nessa condição de deixar o seu pensamento livre para propor uma experiência nova. Ação, proporcionar experiências físicas e de interação entre turistas e moradores locais. Eu bato muito nessa tecla, né? Falei para vocês de comunidade, envolver a comunidade. Não ser um lobo solitário é justamente nisso. Quando a Marcela disse que você pode oferecer, de repente, um doce de leite do seu vizinho, você traz a comunidade local para a vista dele. Você provoca isso nele. Isso faz a diferença, né? Você entrega ao turista uma experiência que tenha sentido. Ele fala, nossa, fui lá e já conheci também outro produto. No finalzinho do primeiro vídeo que vocês viram ali do café, vocês viram que tinha na mesa, tinha doce de leite do café, que é de uma fazenda ali da região do Circuito das Águas. Só para falar, eu sou de Amparo, tá, pessoal? Não sei se o pessoal conhece. Lá em Amparo tem a Fazenda Atalaia, né, que é uma fazenda bastante conhecida, que também é um anfitrião nosso da Visit. E ela produziu esse doce de leite de café. Então, o Circuito das Águas começa a criar um pouco dessa relação, né? A Dortmund é uma cervejaria artesanal que também fez um blend ali com café. Também, para eles, é de Serra Negra. Então, se envolve a região nesse conceito, sendo vendida com o rótulo das 7 Senhoras. Então, fundamento, sentido, sentimento, pensamento e ação, ok? Fatores indispensáveis, mais um F. Os fatores indispensáveis, pessoas e locais. Quando a gente fala de pessoas, pessoal, eu trago aqui a necessidade de se estabelecer cultura. Se vocês não conseguem implantar, de repente, por uma falta de cultura, de receber bem o cliente, provocando nele sentimentos, aqueles outros fundamentos, a gente ainda não acertou a nossa cultura e precisa focar nisso primeiro. Porque quando a gente fala de pessoa, é aquele lance do olho no olho entre pessoas. Se a pessoa não entendeu a cultura, ela não vai saber que é olhar no olho e sorrir. Por mais básico que seja o comando, tem que ter o aspecto da cultura. Então, o fator de protagonismo na experiência é das duas partes. É do visitante, mas é do anfitrião também. Vocês já ouviram as pessoas quando elas voltam falam, cara, fui naquela vinícola, era sensacional, conheci o dono. É isso, não é? O pessoal não gosta de dizer que virou meu amigo de infância. São pessoas, cara. Isso está aqui, ó. Falar que foi. Aqui, bom, vamos para o ditado, então. Ir ao Vaticano e não ver é o Papa que a gente vai fazer a referência, não é? É a mesma coisa que ir ao Vaticano e não ver o Papa, né? Esse é o conceito. Está falando de quem? De quem manda, de quem está lá. É a referência, é o que me faz sentido nesse processo. Então, a gente tem que perceber que o protagonismo são das pessoas, elas precisam ser também bem treinadas para isso. De novo, quer ser mágico? Não adianta esperar a melhor mágica para que isso se torne uma realidade. Trabalhe, estude, dedique para montar uma boa experiência. Então as pessoas precisam entender esse processo. E o conceito é o people to people. No mundo inteiro se fala de people to people. Gosto também de uma pessoa que fala de alta performance, né, que é o Joel J, e que ele diz que pessoas precisam de pessoas, né, até para fazer a valorização disso tudo, para trabalhar, para criar esse conceito, essa disciplina, people to people. Locais podem ou não ser pontos turísticos. Hoje, muito se procura lugares não turísticos. Vocês já ouviram falar num conceito chamado over-tourism? Já ouviram? Esse conceito é porque tem destino que os moradores locais, os autóctones, eles não estão suportando mais os turistas, porque eles vêm de uma forma em massa. Barcelona tinha muitas imagens
pichadas, muros pichados, como voltem para suas casas. Em alguns destinos turísticos, você vai conversar com a comunidade e ela fala, lá eu não vou, lá é lugar de turista. E quando eu pergunto as razões, ele me fala, lá é mais caro, lá os empresários não nos tratam bem. Então tem que ter esse balanço. Essa complexidade que eu trago para vocês é natural do nosso dia a dia, de perceber que alguns locais ganham a sua atratividade porque fazem bem o que se propõem a fazer. A vinícola vai ser boa porque o vinho é bom. No primeiro momento é isso. Tem coisa mais forte que a pessoa fala assim, conheci um vinho, bebi, você sabia que esse vinho fica em Jundiaí? Mentira. Vamos, com certeza vamos. A Fazenda Atalaia é um exemplo desse. Quem prova o queijo, que aliás eles ganharam de novo a medalha de ouro, né, do Oscar do queijo, que é o queijo Tulha, isso desperta interesse de comer direto da fábrica. Esse é um conceito, né? Entendem? Então esse é um processo. Então os locais têm muito, esse é um fator indispensável para que a gente entender que eles são cuidados e trabalhados para gerar experiência. Começa gerando experiência para quem trabalha ali. Podemos ir além disso, né? Mas pensem com esse conceito, né? Cultura. Tem uma coisa que a gente fala no turismo e às vezes o pessoal... Turismo só é bom quando ele é bom para o próprio cidadão. A gente já ouvia muito assim, rapaz, eu fui para as Serras Gaúchas, o lugar lá é sensacional. Você acredita que eu piso na faixa de pedestre, os caras param para eu atravessar? Gente, a cidadania virou atratividade, entende? Quem quer morar num lugar que é civilizado, né? O que é bom vira atrativo. Esse é um conceito para o turismo. Então, locais, a gente tem que ter esse conceito de que ele pode ser turístico, porque fala, aqui não é turístico, ele pode se tornar atrativo. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Estamos indo bem? Beleza? Estamos no tempo. Agora o outro F, as ferramentas. Ferramentas de criação. Então a gente falou de fundamento, fatores, agora ferramentas. Comunicação, identidade visual e conexão. Como comunicação, produzir boas fotos, vídeos. Acabamos de falar dos espaços instagramáveis, como a Marcela comentou. Tem que ter. Você tem que se utilizar dessa ferramenta. Não dá mais. Por isso que assim, eu quero trabalhar com turismo. Seja bem-vindo. É abrir um novo negócio. Vai dedicar sim. Vai fazer etapa por etapa. Aliás, quero aqui fazer e dar os créditos corretos ao Senac. Quem é aqui da região? O Senac Jundiaí, o Senac São Paulo faz um trabalho maravilhoso para quem quer se dedicar a esse mundo. Curso Design de Experiências do Senac, referência. Boa parte da minha apresentação está fundamentada no Senac. Está aqui do lado, pessoal, e eu estou dizendo para vocês, é muito bom. E não é um curso de 2 meses, é 1 ano e pouquinho. Design de experiências, tá bom? Feito aqui o crédito, não podia deixar de passar. Então, voltando a falar de uma ferramenta, comunicação, eventos e meios para trabalhar essa comunicação, tem que se fazer o uso dessas ferramentas. Identidade visual, aquilo que eu falei, o logo atrai, o logo consegue comunicar o que de fato vocês estão propondo. Isso é muito importante. É capaz de passar a sensação. A gente está falando de neurociência, que fala, se eu colocar um tom aqui, eu já afasto a atenção de vocês. E eu não sou expert em neurociência, tá? Mas vocês sabem disso. Quer ver? Se eu fizer um teste. Vocês já ouviram falar que qual a cor da comida? Vermelho. Associado a um amarelo ajuda? Ajuda. E aí a gente começa a pegar as marcas, McDonald's, o próprio iFood, hoje, né? De provocar essa sensação. Então a gente tem que ter atenção a isso. Poxa, Silvio, quem é que faz isso? Procurem, o Sebrae dá condições também para vocês nesse sentido. Tá? Tem
tem forma, mas vai ter que se dedicar, vai ter que estudar, né? Então é o processo. E conexão, esse é um ponto. O que é? Estabelecer parceria. Acabamos de falar, talvez fique até meio, né? Tá reticente nesse aspecto. É unir, que tem condições para oferecer diversos elementos de experiência, proporcionando ao turista uma experiência integral e holística. Por exemplo, chego eu na fazenda, desci do carro, parei, estou ouvindo um violão de fundo. Que música gostosa! Quem é que está tocando? Talvez seja um músico local, que vai poder se apresentar, que vai gerar, que você vai contemplar na sua planilha de custos, né? Ou não, ou tem uma boa caixinha de som ali, né? Mas o técnico é da região, são profissionais que podem valorizar, que fiquem, que tenha qualidade, porque tem coisa que você, às vezes, fica até prejudica, né? Caixinha estourada ali, você fala, pô, não está legal, mexe, né? Com a gente. Então, isso é muito importante, estabelecer conexões, parcerias, são essas 3 ferramentas que eu estou trazendo. Ok? Então, falamos de fundamento, fatores e ferramentas. Agora eu vou citar para vocês, por segmento, para que vocês percebam que dá para a gente trazer os 3 Fs, levando em consideração, tem outros segmentos, tá? Mas eu trouxe 4 aqui, para a gente discutir com mais tranquilidade. Por exemplo, gastronomia. É um ponto bastante relevante de uma cultura, certo ou não? Quem se desloca aqui para comer um negócio diferente aqui? Hã? O pessoal até abriu um sorriso aqui, porque mexe, né? Comida é isso, pessoal. Comida é isso. Então a gente tem que perceber, o paladar, olha que legal, é o último elemento cultural que se perde quando uma pessoa muda de cidade. Neuro. Sendo assim, o que se come e o modo como se come dizem muito de uma cultura, sendo terreno fértil para o desenvolvimento de serviços de experiência. Um amigo meu estava me perguntando, o que você achou demais daquela experiência medieval que você fez, que você comentou num post e tal? Falei, cara, pela primeira vez eu pude comer uma codorna com a mão, junto com outras pessoas fazendo a mesma coisa, porque eu fui contextualizado antes de comer, junto com as pessoas que estavam ali, me dando aquela guia, e aí eu comi uma codorninha com a mão. Falei, é franguinho, cara, o que mudou? A mensagem anterior que eu recebi, e eu estava quase me sentindo medieval, entendeu? Esse é o processo, como é que eles comiam? E a uva? Sempre tiveram as ferramentas que se utilizam hoje, ou não? Como é que era essa relação? Comecem a pegar um pouco desses pontos. Então, assim, diz muito sobre a cultura e torna fértil o processo de criação de uma experiência, dos elementos que você vai introduzir nela. Por exemplo, eu vou ali, eu vou falar sobre uva, muita gente eu ouvia falando, olha, essa uva aqui não é uma uva boa para se chupar, tá? Ela é para vinho. Deixa eu sentir. Quem falou que ela não é boa? Não, ela vai amarrar. Deixa amarrar. Entende? Essa provocação, ele está pedindo para você fazer. Se antecipa nisso. Lembre-se daquilo. A experiência da marca é a interação que você tem com o cliente, provocando as respostas dele. Aí ele vai falar, rapaz, verdade. Então a uva que tinha perto de casa, ó o sentimento, ó a relação afetiva, era uma uma uva para vinho. Será? E fica na memória. E deixa acontecer. Você pode servir comida local de modo tradicional, ensinar como prepara os pratos típicos e levar o turista para conhecer os ingredientes que compõem aquela receita. Gastronomia é muito fértil. Então, aqui eu acho que a gente nem precisa, porque só o olhar de vocês, quando eu falei de gastronomia, parece que já compreendeu tudo isso. Agora a gente vai para outro segmento, paisagem, contemplação de paisagem. Amparo tem uma vinícola chamada Vinícola Terraços. Muita gente vai para fazer o piquenique e contemplar uma das melhores vistas do estado de São Paulo. E aqui, pessoal, vale algumas coisas. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas será que eu não perco a minha essência? Porque é uma preocupação. Tem gente que fala assim, a pessoa veio aqui, cara, foi difícil ouvir, porque ela disse,
A vista é maravilhosa. O vinho nem tanto. Fala, pô, mas eu sou uma vinícola. Mas qual vinho? Quantos rótulos você tem? Tenho 8 rótulos. Quantos ele aprovou? 1. Você perdeu a oportunidade de trazê-la para baixo de uma árvore e provocar uma degustação. Quem sabe você já não prende? Boa, vou fazer isso. Na semana seguinte, ele dedicou para fazer. É aquele processo constante. Ele ouviu da pessoa, não se sinta mal. Nossa, a massa que eles servem lá, que é da vizinha dele, é maravilhosa. Mas o vinho não me caiu bem. Gente, relaxem. Sintam-se provocados a mudar, a alterar. Paisagem tem muito apelo. Então, quando a gente está falando aqui, é perceber, nossa, mas as parreiras ficam maravilhosas, todas listadinhas assim. Pois é, olha que legal, olha o que ele está valorizando. Você vai tirar isso dele? Não, ele tem que olhar para o meu vinho. Calma, você é mais do que seu vinho, o seu ambiente disso tudo. Ok? A paisagem é especialmente relevante quando pensamos no turismo de aventura, né? Muito se fala sobre isso. Há um mundo possível de ser explorado a partir da perspectiva de atividades radicais, como trilhas. Por que a gente fala isso? Às vezes, ao passar pela minha propriedade, alguém que está pelo turismo de aventura, pelo cicloturismo, eu posso propor uma experiência. Por isso que eu disse que ia fazer uma contextualização sempre mais ampla do turismo para vocês. Por quê? Porque é aqui que a gente começa a pegar algumas... eu adoro andar de bike. Então, se provoque também a trazer esse público. Como é que ele pode valorizar? Quem anda de bicicleta, o pessoal sabe, né? Quem é do mountain bike, assim, fala, nossa, mas lá tem um morro super difícil, e sempre dá apelido para os morros. Quem trabalha com isso começa a trabalhar um pouco sobre esses apelidos, falar um pouco do conceito, da dificuldade. Mas no final recompensa, porque o seu Antônio... ele recebe a gente sempre bem ali, cara. Se for de sábado à tarde, ele tem uma broa quentinha, cara. Ok? Paisagens. Arte. Um outro segmento muito importante. Né? Quanto não tem no mundo do vinho que se criou com arte? Né? Eu conheci o pessoal das tecelãs, lá em Minas, que elas imprimem em almofadas... eu não vou me recordar o nome correto agora, mas é quase que uma sublimação de uvas. Aquilo que a gente fala, manchou, é o que elas mais querem, sabe? Manchou a almofada, tá, fica bonita, a estampa ficou bonita, e ela tem uma narrativa para contar sobre essa mancha. Aí coloca uma folha, transmite também aquela sublimação. Então, a arte tem isso, manifestação artística, por ser muito rica, é o mar sem fim de possibilidades para criar experiência. Nessa categoria enquadra-se o artesanato e todas as suas linguagens. É possível usar o artesanato para ambientar o empreendimento. Esse ponto aqui é muito legal. O pessoal que trabalha, de repente, com utensílios de madeira, se ele vai tomar um café, tal, você adiciona aqueles utensílios e fala, é da região, é o nosso artista local. Sempre lembrando em conexão. Então, eu estou passando com vocês por alguns. Costume, poxa, pode ser muito curioso experimentar agir como um nativo. Outro dia, estava recebendo que depois da novela Pantanal, tem algumas agências vendendo um dia de peão no Pantanal. Quer viver o costume, quer saber como é ficar em cima de uma sela, tocando gado, berrante, né? Esse é um processo, isso ganha muito destaque. Aqui do vinho, quem já ouviu? Dá para a gente pisar na uva? Né? Mas tem gente que acha que o costume é até hoje. Tem alguém que faça? Será que essa é uma oportunidade, uma alternativa? Dormir em uma rede pode ser desafiador para muitas pessoas que não têm esse hábito. Né? Então, costume é muito importante. Né? E aqui eu vou mostrar um vídeo do Egito, só para vocês entenderem um pouco desses segmentos que a gente trouxe agora, para ver como eles trabalham numa comunicação. Sintam o vídeo, tá bom?
Bom, deu para entender cada um daqueles segmentos que a gente falou de gastronomia, paisagem, arte, tudo atribuído a esse processo, sempre relacionando a um fator indispensável: pessoas e locais. Eu poderia ter trazido vídeos do Brasil que tem incríveis. A gente está chegando aí também num grande evento, que vai atrair muita gente, que vai levar para o Catar, e muito se fala sobre a cultura local. Tem até algumas polêmicas acontecendo. Isso a gente precisa perceber a complexidade. Por isso que eu digo, pessoal, não dá para tratar como hobby. Precisa dedicar, precisa realmente estudar esse processo para que a gente possa promover no nosso cliente esses fatores, tá bom? Então, ilustrado esse ponto, eu coloco agora os verbos aqui do desenhando, O primeiro é que, sabe aquele lance de que a grama do vizinho é mais verdinha? Eu quero convidar vocês para essa frase de Marcel Proust: a verdadeira viagem da descoberta não consiste em buscar novas paisagens, mas em adotar novos olhares. O processo de criação de experiência é fazer constantemente o que a gente chama de zoom in e zoom out. Você está envolvido no seu problema. Abre mão dele, vai lá para cima, olha e percebe o tamanho que ele tem. Isso é extremamente importante. E quando eu falo problema, pessoal, não é treta, sabe? Só para ficar mais claro. Problema é o que a gente encontra no dia a dia. É uma relação de escolha, que é A ou B. Se eu escolher A, eu abro mão do B. E assim é. Problema é quando a gente tem, olha, o Murilo Gun. Alguém já ouviu falar no Murilo Gun? Murilo Gun, ele foi conhecido como um humorista, fazia muito stand-up, mas hoje ele é referência em criatividade no Brasil. Esse menino tem uma visão que é incrível. Pra vocês terem uma noção, ele foi o criador do iFood quando não tinha internet ainda. Ele fazia por pager. Óbvio que não foi, porque ninguém tinha pager, Não deu certo, mas você vê ele falando, ele foi um dos poucos brasileiros escolhidos para fazer um curso junto da NASA, que a NASA oferece também sobre criatividade. Então vale muito a pena. O que ele fala sobre a criatividade? Ele fala que a criatividade é uma tecnologia, e aqui eu quero dizer o seguinte: tecnologia não está relacionado a eletrônico. Tecnologia está relacionada a tudo aquilo que nos ajuda a melhorar a performance. Um óculos
é tecnologia. Uma tesoura é tecnologia. Beleza? Esse é o conceito. Ok? A criatividade é uma tecnologia nativa. Quando a gente fala de eletrônico, é aquilo que a gente não precisa baixar. Já nasce com a gente, né? É um app nativo da espécie humana. É a imaginação aplicada na solução de problemas. Vocês vão encarar os problemas do dia a dia, e quanto mais criativo vocês se colocarem, fica mais fácil. E outra, pessoal, se desenvolve criatividade. Não é um talento puro e simples, não. Criatividade se desenvolve. Ah, Silvio, é lindo ver tudo isso, mas para eu criar, eu não sou criativo. Você é, talvez num nível ainda, como a gente fala, está adormecido. Por isso que o potencial criativo do anfitrião precisa ser desbloqueado urgentemente, para que a gente passe a observar o nosso lugar comum com olhos mais atentos e renovados, se ressignificando o que já existe e o que já temos. Ok? Começo, meio e fim. Aqui é simples, pessoal. Uma experiência precisa ter começo, meio e fim. É como uma peça. Você precisa criar aquele conceito. A pessoa chegou, de novo, conceitos aqui agora da Disney, olha no olho e fala: seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. O show vai começar agora. A pessoa já criou a expectativa. Não perca, não deixa ele perder a atenção para outra coisa. Como a gente falou, talvez não funcione a internet, traga a seu favor, isso mesmo. Porque se tem um negócio que tira a nossa atenção, é o celular, né? Vibra aqui, é o relógio que vibra, você já dá uma... né? E assim vai. Então, elas têm essas características semelhantes a um evento. Bons produtores de eventos são bons criadores de experiências turísticas. Tá? E isso pode se desenvolver. Isso é muito importante. Ela sempre inicia com um convite, que é o pré, né? Você tem essa relação, instiga a curiosidade, até mesmo o suspense, e como um espetáculo nada mais pode concorrer com esse momento, e só ela importa, sem distrações desnecessárias. O foco é todo na condução. É você, pessoa para pessoa, mostrando o que é que você tem para mostrar. Preferencialmente as experiências devem ser conduzidas de modo a irem crescendo a intensidade, e você termina ela naquele momento mágico, talvez. Se você conseguir, isso fica. A pessoa quer mais informação, ela quer mais o conhecimento que você provoca nela com os resultados da sua interação. Aqui começa um pouco de metodologia. Quem quiser pode tirar foto, porque eu acho que esse é o canal. Quem já tinha ouvido falar no 5W2H? Levanta a mão. Isso é muito praticado. 5W2H. Os Ws do inglês. Where, what, why, when and who. O que significa? Onde, o que, porquê, quando e quem. Quando você responde essas perguntas, você já vai criando a sua experiência. Por exemplo, where, onde vai ser? Aí você fala o local, onde fica, o que é que você tem ali, né, nesse espaço de acesso. What, qual que é a programação, o objetivo. Why, quais são as justificativas. Esse daqui é uma linha para você começar a dar uma característica mais clara para o seu empreendimento, para o seu negócio. E os dois Hs é o how much, que é o quanto, e o how, como se dá esse processo. Respondendo isso, você já começa a desenhar a sua experiência. Monitoramento. Como é que a gente faz? Encara a inclusão desse novo serviço. Pessoal, grandes empresas, Vale dos Vinhedos, vamos falar lá de Bento Gonçalves. Quem já teve nas vinícolas, teve a oportunidade de fazer os vinhos, repararam que algumas delas já têm um departamento muito mais estruturado, né? Departamento de turismo da fazenda. Porque é tratar aquilo como um novo serviço, com profissionalismo. Ah, Silvio, mas você está querendo que eu já comece com o departamento contratando? Não, mas é que vocês percebam que esse é um processo. O turismo representa muito da receita, muito para esse pessoal. Falando em cerveja, cervejaria Farol, também lá.
o saudoso o mestre cervejeiro Mateus, que atendia lá, ele me dizia o seguinte: Silvio, isso aqui começou despretensioso, assim, sabe? Mas hoje o turismo representa nessa cervejaria 25% do nosso faturamento. Dentre venda de souvenirs, passeios guiados, entre outros detalhes, entre outros itens nesse processo. Então, a inclusão desse novo serviço tem que ser visto como um novo negócio. Você vai ter que dedicar a atenção a esse processo, em que você está começando, que precisa testar tanto a aceitação pelo mercado, quanto a operacionalização sua daquele dia a dia. Esteja atento aos feedbacks, aquilo que a gente fala da colaboração, lembra daqueles 3 pilares do Design Thinking? Esteja atento aos feedbacks. Ah, mas o vinho nem tanto. Quanto que você provou? Não, eu não provei, foi só aquele que você colocou no piquenique, na minha cesta. Poxa, deveria ter dado a oportunidade de você provar antes. Ponto. E o ciclo de avaliação. Pessoal, avalia, testa, implanta, avalia, testa eternamente. Não para, não para. Ah, hoje meu produto está redondo. Cuidado, ele está acabando. Do dia para a noite é assim, ó. Mas eu não sei o que aconteceu, porque o mundo é desse jeito. Ouço os feedbacks, tudo isso que a gente está falando aqui. Ok? Bom, e comercialização. Aqui entra um pouco de forma mais clara quem é o Silvio e quem é a Visit. No turismo, muito se fala que a dificuldade é a falta de plataformas ou como vender. É super legal, criei um produto incrível, mas não consigo vender. Nas minhas andanças, o meu entendimento era que a gente precisava desenvolver uma espécie de vitrine online. A gente precisava dar clareza para aquilo que as pessoas querem. O que eu busco, muitas vezes, é fazer com que as pessoas tenham a Visit como referência para que ela se programe e faça aquelas reservas dos atrativos que até então não eram feitas. Pessoal, é falta às vezes de cultura do consumo do atrativo. Vocês querem ver? Pilares do turismo: transporte, hospedagem e aquilo que eu vou fazer no destino. Veja se não é assim. Se eu estou aqui em casa e eu decido assistir uma final da Champions League no Santiago Bernabéu, lá em Madrid, casa do Real Madrid, beleza? Eu já defini o que eu quero fazer. Se eu vou nadando, se eu vou de barco, se eu vou de avião, de helicóptero, de jato, o transporte para mim é insumo turístico. Se eu vou ficar na casa de um amigo que mora lá num resort, num hotel, num hostel, enfim, eu vou ficar. Ok, eu escolho, é insumo turístico. Tem 2 Santiago Bernabéus? Tem 2 finais acontecendo? Entende qual que é a relação? Para mim é a seguinte: o atrativo turístico que me motiva não está aculturado. Sendo mais preciso, eu vou acordar e vou tomar um café da manhã na Fazenda Atalaia, lá em Amparo. É na Fazenda Atalaia que eu vou. Como eu vou, se eu vou ficar hospedado lá ou não, como a própria Marcela falou, nem é isso que motiva. A pessoa já vai com um estímulo dentro dela, né, sobre isso. E o que eu percebi? Que os insumos estão muito mais organizados no mainstreaming digital. Airbnb, todo mundo conhece? Booking, todo mundo conhece? Hotels.com, todo mundo conhece? Decolar, os sites das companhias aéreas. Os insumos estão na mente de vocês. Agora eu falo, onde é que eu compro atrativo turístico? Pode ter, viu, pessoal? Pode ficar tranquilo, não é nenhum mar azul que a gente achou, não. Mas no Brasil tem um próprio Airbnb Experience. Mas quando você vai falar ou com um argentino ou com um espanhol. Então a gente viu uma oportunidade para criar o quê? Essa vitrine online, que é um ambiente de negócio, marketplace, pela tradução fria da letra. É um local de mercado. Marketplace é um local para se fazer negócios. É um ambiente de negócio. A Visit não é uma agência. A Visit é um local para que os anfitriões e os visitors, como nós chamamos os visitantes, tenham um match ideal. É a oportunidade que tem através da Visit. Então aqui
é a oportunidade de se utilizar da tecnologia, que a gente tanto falou. A tecnologia está no nosso dia a dia. Então, se você entender que o Visit, ele é no conceito, hoje eu estou falando vários conceitos de startup aqui, né? Todo em inglês, né? Todo, que é o B2B2C, é o business to consumer, negócio para consumidor. Então, assim, primeiro a gente faz negócio com o anfitrião, que também quer fazer o seu negócio, para o consumidor, que é o cliente, que é o visitante. Então, para o anfitrião, o que ele pode? Ele pode organizar, sistematizar a experiência dele no ambiente, né? Ele tem a condição de comercializar, receber via Pix, cartão de crédito, que a Marcela tanto comentou aqui, a facilidade, faz a gestão da experiência, e o visitor, por sua vez, pesquisa com filtros, reserva, paga online com segurança, compartilha com os amigos, avalia a experiência do pós. É um ambiente de negócio, né? A gente fala da gestão das reservas realizadas. Essa aqui embaixo que vocês estão vendo é aquela do café, das 7 senhoras. Tem a Vinícola Carmelo, depois vocês podem visitar. É fácil, é um web app. Você não precisa baixar, você entra ali no Google Chrome ou seu navegador de preferência, digita visit.com.br. Serão várias as experiências com poucas letrinhas. V-Z-I-T. Visit. E aí pode ser, que tal Visit Vinhos? Essa é uma referência que eu acho que a gente tem que buscar. A gente tem que trazer mais ideias de, olha, todas as experiências que tem de vinho no estado de São Paulo estão em algum lugar? De repente podem estar. E aqui eu estou fazendo às vezes de outras plataformas também, que apareçam. Porque é isso que a gente precisa, facilidade de consumo, clareza do consumo. Ok? Comercialização. Isso vem sempre para resolver um problema, né? Que é aquilo, aonde ir. Muitas vezes a gente fala de um turismo compulsório. Você sabe o que é um turismo compulsório? É aquele que às vezes você trabalha numa empresa, aí seu chefe chega e fala, olha, tem uma reunião para fazer lá em Indaiatuba. Aí você fala, pô, Indaiatuba? Pô, nunca pensei em ir para Indaiatuba. Você faz esse turismo, você se desloca. E aí você chega em Indaiatuba, você está num hotel lindo, chega para o recepcionista e pergunta, e aí? O que é que tem para fazer aqui na cidade? Pessoal, a resposta é a mesma em todos os lugares que não tem a cultura do atendimento ao turista. Nada. Poxa, aqui, nossa, é difícil, cara. Ele sempre sabe falar da cidade vizinha, porque é o dia a dia dele. Ele não explora também a cidade dele. Às vezes é falta de repertório, da informação organizada. Então, é isso que a gente viu. Por quê? O marketplace, ele se coloca como um território, né? Um território é uma vantagem competitiva. Né? Criar esse conceito faz com que você esteja do lado do seu vizinho, do outro, que você perceba que o aspecto que a Marcela comentou aqui, quando a pessoa chega numa região e percebe que tem muita coisa para fazer, ela fica, ela consome aquela região. E o marketplace pode trazer esse conceito tecnologicamente. Lembra lá no começo, quando eu contextualizei o turismo e falei, vamos pensar em mercado turístico e também pensando nos avanços tecnológicos? É isso. Não dá para a gente criar uma experiência para não saber onde colocá-la, para não ter uma vitrine organizada, sistematizada para esse processo. É aquilo, o que fazer em um final de tarde de Jundiaí? Que tal um belo entardecer em uma vinícola, saboreando um bom vinho e os nossos produtos locais? Talvez seja isso, a pessoa já fez todos os compromissos dela no turismo corporativo e alguém oferece para ela um entardecer numa vinícola. Ela fala, pô, eu vou. Né? A minha mensagem final aqui, pessoal, é essa. E eu quero muito que vocês entendam que aquilo que eu falo é o pilar de maior destaque para mim no Design Thinking é de colaboração. E eu digo, arrisque-se, mas entenda que a oferta desperta, mas quem manda é a demanda. É isso, pessoal. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, viu? Imagina. Adorei. Minha mãe estava agradeço. até agora, teve que ir embora É? porque meu menino não estava bom, mas ela adorou também.
Que bom, que bom. Bom, pessoal, vocês têm alguma pergunta? É a hora. Fiquem à vontade. Depois trocar mensagem, tem meu telefone, tem meu e-mail, né, para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. Aí, a tua empresa, você pega, por exemplo, se eu tenho um passeio, um produto turístico, Perfeito. eu posso entrar em contato com você e aí você vê como é, enfim, vê. Exatamente. A Visit, na verdade, ela cria esse ambiente, mas ela acaba indo além porque ela faz uma curadoria com as experiências, né? Então, eventualmente a gente fala, olha, a foto não está legal, vamos colocar aqui. Então, às vezes as pessoas falam, hoje a gente veio para falar muito sobre a criação, né? Então, falar sobre a Visit demanda um bom tempo, mas a gente até sempre oferece reuniões, né, online para que isso facilite, mexer na plataforma. Mas o ponto principal, eu acho que é a curadoria. É realmente a gente olhar para aquilo que foi criado e falar, olha, tem apelo, né? Mas mais do que eu falar, vamos fazer vocês já ouviram falar um termo chamado Fan Tour? Não, os dois aqui? Ó, a gente é poderoso, hein? Ficou junto. Na verdade, o Fan Tour é o tour de familiarização. Faz isso com seus amigos. Chama eles para vivenciar esse processo, né? Então, muitas vezes a gente chama. Hoje está muito no mundo dos influenciadores, né? Então, às vezes a gente também convoca alguns até nesse processo, porque o que mais tem é gente querendo fazer permuta, tá? É mais influenciador querendo vivenciar aquilo pelo custo, porque gera conteúdo, obviamente. Então, a gente também faz uma curadoria nesse sentido, para entender e testar parte das experiências. Então, o pessoal que está ali, muitas vezes, ela é um marketplace, né? Então, assim, é o Magalu do turismo, vamos falar. Então, assim, se eu quiser vender no Magalu um pneu, eu posso ir lá, cadastro, vou aprender ali como faço, tem os cursos e tal. Agora, como é mais complexo, às vezes subir uma experiência e tudo mais, a gente faz um acompanhamento junto com cada um deles. E daí o cliente compra na plataforma, igual tipo o Magalu mesmo. Ele compra a plataforma, daí eu recebo um aviso que a pessoa Você tem um app de controle seu, à medida que a venda acontece, vibra seu celular, tem um apito, aí define para você, você sabe que a venda aconteceu e da forma, a LGPD é toda sua, né, compartilhada conosco. Então, assim, você tem contato, telefone, WhatsApp, você já clica, já abre o WhatsApp do cliente para perguntar, fazer algumas perguntas, enfim, todo o processo. E eu tenho mais uma pergunta. Que nem você falou, isso pode ser setorial, regional. Por exemplo, você pode ter uma plataforma de Jundiaí, você pode ter uma área dentro da tua plataforma do que Jundiaí oferece, ou também a gente pode ter, por exemplo, que você consegue achar de vinho no estado de São Paulo. Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa, porque é o processo que a gente está vivenciando agora, que é a criação de landing pages exclusivas. A gente chama de crossover, que é a transição do on para o off. Porque no turismo é diferente, né, pessoal? A gente compra no on, mas a gente vivencia no off. Depois a gente volta para o on para comentar, né? E por aí vai. A transição que a gente está ofertando é muito trabalhado com QR Code. Então o crossover ele é aplicado nos restaurantes, nos hotéis. Então o que acontece? A pessoa está aqui, vamos falar aqui no caso de Jundiaí, por exemplo, tá? E isso se estende para outras localidades. A pessoa chega num hotel, ao invés dela perguntar, ela olha para o lado ali, já tem que tal curtir Jundiaí? Ou, se for estimulada pelo pessoal do vinho, aí a gente pode colocar, que tal tomar um delicioso vinho nas nossas... Quando ele clica naquele QR Code, ele cai numa landing page com todas as experiências já daquela localidade, entendeu? E isso é de experiência, não é simplesmente assim, tenho 20 vinícolas. Não. A pessoa tem que oferecer uma experiência para sempre uma experiência, sempre uma experiência. A gente não vende o produto, não vende transporte, não vende... Isso tem que ser agregado, né? Isso é um futuro da ferramenta, talvez, mas é uma venda de experiência. É um piquenique nas montanhas regado a vinho da vinícola tal. Piquenique no lago, piquenique, entende? Tipo, algumas alternativas, como curso básico de vinhos. Para a gente é uma experiência, né? Então tem algumas coisas que são imaginadas que a gente fala, olha, vamos entender, aí é o processo de desenho mesmo, tá bom? Muito legal. Tem dúvida lá?
Oi, boa tarde. Boa tarde. Para o agente de viagem ou para o travel design que está montando para o cliente ali um pacote de experiências e de oportunidades, como que ele usufrui desse tipo de plataforma? Tá. Por enquanto, a gente está bem num processo disruptivo, não no desrespeito ao agente, mas é por não encontrar ainda uma relação de comissionamento adequada por um processo como esse, né? Então, assim, a gente está muito numa relação de aculturar o criador da experiência. Por exemplo, eu tenho parques que colocam a venda de tickets ali, mas aí eu falo muito assim, talvez o simples seja mais adequado para isso. Mas eu também entendo, pessoal, que o simples gera experiência. Então, assim, lá em Olambra, nós temos a Macena Flores. A Macena Flores é uma fazenda produtora de flores, mas que criou ambientes incríveis para fotos, para contemplação, e ela tem um tour guiado ali, perdão, vou corrigir, um tour monitorado dentro da fazenda, falando um pouquinho do que eles produzem e tudo mais. Ficou atrativo. Eu tenho resposta, eu tive que colocar isso no mercado para entender. E aí, para eles falaram, nossa, mas se eu comissionar aqui e tal, o que a gente tem feito? O agente gosta da parceria, eu mesmo, Visit, desenvolvo um comissionamento à parte estratégico, entendeu? Às vezes eu deixo de ganhar para que você tenha um produto para isso, mas você fala, tem uma política clara de cadastro de agente? Ainda não, mas a gente pensa num processo de afiliados para isso num período aí não tão longo, tá bom? Olá, Silvio, tudo bem? Tudo bom? Bom, eu já conheço a Visit, eu estou em contato com a Laura, fazendo um processo legal. de cadastro com ela. Eu tenho um espaço lá em Campinas onde eu ofereço a experiência com vinho, um curso básico, degustações, experiência sensorial. E aí uma coisa que eu acabei esquecendo de perguntar para a Laura depois é assim, existe alguma ferramenta na plataforma de vocês que depois avalie esse feedback do cliente, que possa me orientar a como melhorar essa prestação de serviço, ou aquilo que eu posso criar de melhor forma para agradar mais esse turista, ou essa pessoa que chega até mim. Então eu queria saber se você tem alguma ferramenta dentro dessa plataforma de vocês, que poderia me auxiliar no pós-evento, no pós-venda. Perfeito. Tem. Na verdade, o nosso back-office, modéstia à parte, ele está bem estruturadinho assim, né? Então, assim, a pessoa faz a inscrição dela, ela recebe um QR Code, que é o passaporte dela ali, né? Ela recebe no e-mail, ela apresenta. O seu celular, ao baixar o aplicativo de controle, já vira um dispositivo de conferência. Então, você abre a sua câmera, ele faz a leitura e já leva para aquela experiência, para aquela reserva, né, feita. Quando você, por exemplo, faz esse uso, ou caso não queira, porque você pode também baixar no Excel o nome de quem fez a inscrição do curso, no final você pode ir lá e dar um finalizar, porque tem gente que vai pagar e acaba não aparecendo, o famoso no-show. Então você tem que ter um controle desse processo. Se você deu um finalizar, automaticamente o seu cliente vai receber um e-mail, por enquanto, tá? A gente está vendo ferramentas para o WhatsApp, porque hoje em dia o e-mail está caindo em desuso, assim, né? Por muita gente, manda por WhatsApp, manda por WhatsApp. Mas há uma ferramenta que vai, sim, um questionamento para que ele possa, primeiro, numerar em estrelas, e depois fazer o comentário dele, que aí você pode coordenar a pergunta que você quer fazer a ele, tá bom? Então, você dá um finalizar, automaticamente eles recebem um e-mail para que eles façam a avaliação referente a isso, tá? Uma pergunta que eu ia fazer para você. Às vezes eu conheço muitos lugares que tem tudo praticamente aí já do natural, mas a pessoa não tem comunicação, às vezes gera do local e muitas vezes não. Você tem alguma dica de como trazer essa mão de obra de uma escola, de algum lugar? Alguma dica que você, na sua experiência, percebe, não, olha, já é meio caminho andado, essa mão de obra? Difícil. Não, perfeito. É uma grande oportunidade. Assim, a gente que trabalha com isso adora esse tipo de conversa. Infelizmente, a gente entende que a oportunidade que a gente tem de trabalhar com jovens,
no turismo, ele sofre uma concorrência muito grande com outros negócios. Por quê? Porque culturalmente a pessoa fala, eu vou trabalhar de sábado e domingo? Vai. Feriado? Vai também. Hoje, é bem remunerado? Não é. Então a realidade é essa. Encontrar pessoas está muito mais pela devoção, sabe? Pessoa que queira realmente dedicar e fazer aquilo. Mas eu te garanto o seguinte, quando a gente consegue sensibilizar e faz um trabalho de poucos anos, não estou falando meses também, anos, estou falando de 3 a 5 anos, o retorno financeiro, inclusive, é tanto que as pessoas se assustam com as oportunidades. Eu sou consultor na área do turismo, atendo áreas atingidas ou em atendimento à mineração, e o turismo é uma alternativa, e às vezes a gente percebe que, passado um tempo, as quitandeiras, em Minas, quitandeiras são aquelas senhoras que produzem tudo aquilo que acompanha o café, bolo, né, biscoito, tudo mais. Elas começam a fazer um café da tarde para receber turistas. Muitos deles são da mineração, né, são pessoas que trabalham, né, prestando serviço, mas muita gente de Belo Horizonte está indo para lá. E o que elas recebem, os filhos delas recebem fazendo comunicação, era o ponto que eu queria te dizer. O filho percebeu que tem propósito, então ele faz a comunicação da mãe nas redes sociais, e o salário que eles têm hoje é um negócio assustador. Então assim, as pessoas vão ter que acreditar no turismo como uma forma de transformação. A Europa faz muito isso. A gente fala, o país está em crise. Veja Portugal. Portugal vive do turismo numa intensidade absurda, absurda. E eles se recuperam, por quê? Porque eles abrem as portas e dão essas condições. Então, o que eu digo, tem que acreditar no turismo. Tem que acreditar, como o meu amigo, né, do Farol disse, hoje eu não consigo pensar em fazer uma cervejaria sem já pensar numa área de receptividade, sabe? Para o turista, né? As pessoas com quem eu converso no Vale dos Vinhedos falam muito isso também. Hoje eu tenho uma recepção. A Casa Valduga é incrível. O ingresso da Casa Valduga é uma taça Blumenau, cristal Blumenau. A pessoa pega, primeiro ela fica adorando aquilo, né? Então aí ela percebe e fala, poxa, eu tinha que ter investido melhor nisso, eu tinha que ter desenhado antes essa possibilidade. Então assim, minha dica, acredite no turismo de forma planejada e consciente. A gente vai gerar muita renda, tá? Fazenda Atalaia, pessoal, Fazenda Atalaia, em belo dia alguém foi, pegou um queijo, levou para a Espanha, falou para o Paulo, posso levar? Eu acho que esse seu queijo aqui, gente, é o Oscar do queijo, que são mais de 3.800 produtores do queijo. Às cegas as pessoas vão chegando, e ele foi o primeiro queijo. Isso ganhou um destaque. Hoje eles recebem em média de 600 a 800 pessoas no final de semana. Sempre que fazem a visitação guiada, o ticket médio aumenta em 70% do consumo da loja. Lembra que eu falei? O foco meu é mercado turístico. Não adianta eu criar aqui a sensação de vocês de uma bela magia que não tem efetividade. É retorno financeiro. Dedicou, tem retorno. Acredite no turismo. A demanda é que manda, ouve ele e toca para frente, beleza? Só falar uma coisa, se vocês quiserem agora, o Silvio tocou numa coisa que eu me lembrei. Em 2020, a gente, no nosso encontro, a gente fez um bate-papo sobre enoturismo com um pessoal da Argentina, de Portugal e da África do Sul. E tem lá no nosso canal do YouTube, daí eles falam um pouquinho sobre isso também, que o Silvio está falando, que Portugal está bombando e eles investem bastante, né? Para tudo, azeite, né? A condição dele... Outro dia eu estava no... Um segmento gera milhões e milhões. Eu falei, cara, é absurdo isso. Mas uma coisa que eu achei muito legal, assim, que eles têm umas iniciativas, né? Uma vez eu estava no Rock in Rio, lá no meio do show, perto do Palco Mundo, assim, daqui a pouco eu andando lá, tinha os parques e tal, daqui a pouco eu andando, tinha um trailerzinho, assim, tipo um ônibusinho, assim. E eu vi que estava adesivado, assim, tinha negócio de videira. Eu falei, não entendi, né? O que tem a ver, né?
E aí eu entrei, era tipo uma amostra, assim, cheia desses telão de LED, assim, como se você estivesse imerso dentro de Portugal, assim, mostrando toda a parte do turismo de Portugal, falando de vinho, de uva, de, enfim, um monte de coisa que eles têm lá. E, tipo, no Rock in Rio, né? Então, assim, eles investem de um jeito, assim, agressivo, né? Muito. Imagina, com um público muito diversificado, Muito, né? muito. É assustador. O valor que eles investem é muito alto, muito alto. Pra vocês terem uma noção, a Embratur, a nossa Embratur, que é a empresa, né? Hoje é uma autarquia que tem como objetivo a promoção do turismo no mundo, promoção do turismo brasileiro no mundo, promover o Brasil lá fora. A Gramado Tour, que é a autarquia que faz acontecer Gramado, a Serra Gaúcha ali, né? O que a gente chama de Serra Gaúcha, tá? O que a gente paulista aqui chama de Serra Gaúcha, que está no imaginário nosso do Sul, a Gramado Tour, com o apoio dos empresários, tem mais receita do que a Embratur. Para promover o Brasil. A gente está tão aquém nesse processo, porque a gente não reconhece o turismo com a pujança que ele tem, com a potencialidade que ele tem, né? E só com um case bem sucedido, que um começa a olhar para o outro e fala assim, mas você está falando sério? Esse número é verdade? É, então vem. E aí a gente começa a falar sério. Bom, quero te agradecer, adorei. Obrigado. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Agora a gente vai fazer um intervalinho e depois na parte da noite a gente vai apresentar 3 cases de sucesso do Enoturismo de São Paulo. Então vai falar sobre o Circuito das Frutas, São Roque, São Bento e Sapucaí. Tá? Então daqui a pouco a gente se encontra de novo aqui. Obrigada, pessoal. Você que está acompanhando essa palestra pode ver a continuação e outras palestras na descrição desse vídeo ou numa playlist do canal do YouTube Plantar em Casa e no Conexão Viticultura em Ação. Lá você vai encontrar tanto a continuação como palestra dos anos anteriores, outros eventos. E se você quiser conhecer mais ainda sobre viticultura, no mesmo canal Plantar em Casa do YouTube, a gente tem pastas a playlists completas de viticultura, enologia e outros, tá bom? Essas palestras tanto servem para produtores, enólogos, como para pequenos também, como você vê aqui no nosso pomar em casa aqui, tá bom? Segue aí, compartilha, não deixa de deixar seu comentário, curtir e compartilhar aí. Muito obrigado!